A gente está bem acostumado a ver a Assembleia Legislativa do Amazonas dar o título de cidadão do Amazonas, distribuir praticamente. Mas agora está acontecendo um movimento inédito. Ela quer retirar esse título de um dos homenageados, que é o Durango Duarte. Esse nome ele é bem conhecido no meio político. Quem trabalha com política, os próprios políticos, quem está envolvido nesse ambiente, sabe quem é Durango Duarte. Mas como talvez não seja um nome assim tão comum para todos os nossos leitores, vamos começar essa história falando quem é Durango Duarte. Para começo de conversa, a gente já sabe que Durango não é amazonense, senão não tinha por que ele receber o título de cidadão do Amazonas. Ele veio do Rio Grande do Sul. Aos 12 anos ele chega aqui com os pais, mas aos 15 volta para o Sul. Depois ele começa a faculdade, mas não conclui para lá. Ele vem aqui para o Amazonas e continua cursando matemática e engenharia na Universidade do Amazonas. É assim que chamava a UFAM, porque não existia mais nada por aqui. Não tinha o EA e muito menos as faculdades particulares. E é aqui em Manaus que o jovem Durango, de 19 anos, mergulha na política. Ele passa a representar o curso de matemática em um congresso da Uni, depois ele cria o diretório acadêmico de engenharia na UA, que é a nossa UFAM, e ele é chamado para participar do PCdoB, partido que ele se filia. Depois ele se desfilia do PCdoB porque ele encontra Omar Aziz e passa a caminhar com ele nessa jornada política. Lembrando que ele conhece o Omar do curso de engenharia. O Omar, nessa época, ainda não era vereador. E o Durango participa da campanha eleitoral para o Omar entrar na Câmara Municipal de Manaus. E nesse período que a gente está falando de 89 para 90, Durango assume a consultoria do Arthur Neto, que na época era prefeito de Manaus. Em 90 é quando Durango começa a fazer ali as pesquisas eleitorais, mas ainda não era o que viria a ser em 93 a Perspectiva, que é a empresa dele que até hoje funciona, né? E até hoje faz aí suas pesquisas eleitorais e a gente acompanha todo ano que tem eleição. O Durango também ele assina alguns livros. E esses livros se passam em Manaus ou falam de Manaus, na maioria deles. Por conta de toda essa história e dessa aproximação do mundo político, o Durango é homenageado em duas casas legislativas daqui, tanto na Câmara Municipal de Manaus quanto na Assembleia Legislativa. Na Câmara ele ganha a medalha de ouro da cidade de Manaus e na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. Até que Durango resolve falar em uma entrevista a seguinte frase: o deputado, por conta da Constituição de 1988, não tem muita relevância. Ele propõe o título de cidadão. Eu já recebi esse negócio aí. A Assembleia é uma instituição que, se não existisse, não faria a menor diferença para a população. Durante toda a entrevista, o Durango Duarte foi muito à vontade, estava muito ali no seu ambiente. Ele falou de tudo, de um jeito, ligou o modo sincerão e foi falando ali. E claro que não só esse trecho, como outros pedacinhos do que ele disse rendeu. Mas o que acontece? Na Assembleia o pessoal não gostou muito de ouvir isso. Especificamente um ex-deputado que já zerou a vida, agora é conselheiro do TCE, então não teria que se preocupar com essas coisas. Mas Josué Neto, sim, é dele que estou falando, ele sempre foi muito ativo nas redes sociais, então acho que foi quase um presente para ele quando ele viu a oportunidade de responder alguém. Acho que ele estava ali coçando o dedo para poder dar uma resposta, participar, mandar um Twitter, mandar uma indireta ou uma direta, como foi no caso. E aí o que ele disse foi que não foi ele o responsável por dar o título de cidadão ao Durango, mas sim o ex-deputado e ex-vereador Chico Preto. Ele apenas assinou embaixo ali como um gesto de gentileza. Na mesma semana da entrevista, o deputado Fausto Júnior, esse sim está na Casa Legislativa, é deputado, fez dois pedidos. Um foi o pedido de remoção do título dado ao Durango e o outro foi um pedido de urgência para tirar esse título do Durango. Esse pedido de urgência precisava de 8 assinaturas. A previsão é que ainda essa semana isso seja votado e esse título seja retirado do Durango. Mas aí, mais uma reviravolta nessa história. Durango veio, falou mal, a Assembleia disse: ah, quer o título não? Então vamos tirar de você. Aí o Durango disse: não vai tirar porque eu vou devolver. E aí o Durango fez 4 páginas para explicar que ele queria devolver o título que foi dado a ele pela Assembleia. Nessas 4 páginas ele fala basicamente que ele é amazonense, que ele se sente sim amazonense porque construiu toda uma história aqui, tem filhos aqui, formou uma família aqui.
e que ele estava sendo punido, né? Sente que está sendo punido porque não querem respeitar a liberdade de expressão dele. É assim que ele defende. Eu não sei se esse pedido de devolução anula uma votação dentro da Assembleia ou se a votação vai continuar. Na verdade, esse é um caso muito novo, porque nunca vi ter uma devolução, uma remoção de um título. Eu imaginava que um título dado, estava dado e pronto, já era, deu e foi. Mas se vai ter a remoção do título ou se passa a valer a devolução do título, você vai saber tudo aqui ainda essa semana, porque eu acredito que essa semana essa questão fica zerada, ela vai ser resolvida. Resolvida sim, né? A gente vai ver o capítulo final, mas ficou esse mal-estar entre a Assembleia e Durango Duarte. Daqui a pouco passa, a gente sabe que na política, daqui a pouco tá todo mundo amiguinho. O que você acha dessa história? A Assembleia deveria ter retirado o título do Durango mesmo ou não? Ele exagerou na hora de fazer a crítica ou você acha que tá valendo? Me conta aí nos comentários e continua de olho aqui no Manaus 360 para você saber de tudo que acontece na política do Amazonas.